Olá, queridos, Haris Cairene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu costumo dizer, este é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e nos regozijemos nele. Olha, lição de número 12, a promessa de vida abundante. O que é ter uma vida com abundância? Quem é que não quer ter felicidade nessa vida? Quem é que não almeja ter uma vida tranquila, de paz e ter tudo organizado? Essas e outras perguntas estão nesta lição de número 12, a promessa de Deus, a promessa de vida abundante. Mas antes, comente lá, curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe o sininho ativo, porque nós vamos estar aqui sempre enviando vídeo e você vai estar sabendo dos nossos vídeos. Leitura em classe, João capítulo 10, versículo 7 ao 18, uma leitura muito proveitosa também. Palavras-chave: Deus, promessa e vida abundante. Introdução: a vida oferecida por Jesus vai muito mais além do que as pessoas imaginam. Todos querem ter uma vida de abundância, porém, essa vida só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Todos querem, gente, mas ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Abundância não é ter uma vida abastada, mas ter uma vida cheia do Espírito Santo. Tem alguns errozinhos que depois eu conserto. Oração, comunhão com Deus e palavra. Jesus, como bom pastor, é aquele que consegue dar vida e com abundância. É preciso crer nele e viver uma vida feliz com Cristo. Então, é claro que a gente não fica isento de problemas, mas é ter abundância em meio a esses problemas. Então, esse é o diferencial de estar em Cristo. A vida abundante em Cristo não isenta de problema, mas nos faz ter uma perenidade, uma abundância mesmo na circunstância, mesmo no problema. Primeira grande sessão, Jesus, a fonte de vida abundante. A fonte de verdadeira vida. Jesus é descrito como a essência da vida e a única fonte capaz de oferecer plenitude e satisfação ao ser humano. Em sua declaração em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A verdadeira vida que Jesus oferece vai além da sobrevivência física. É uma vida cheia de significado, paz, alegria e conexão espiritual com Deus. No contexto bíblico, vida abundante não significa ausência de problemas, mas a presença do Senhor que sustenta e transforma todas as coisas. Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de maravilhas, então Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Então, viver em abundância, ter essa vida em abundância é ter realmente uma ressignificação de vida. É isso que a gente pode dizer. O cristão, ele tem uma vida ressignificada, porque a pessoa já vive, mas ela não tem, de certa forma, uma expressividade. E quando Jesus entra como dando vida e vida com abundância, ele ressignifica a vida da pessoa e a pessoa passa a ter uma vida de muita presença de Deus. A presença de Deus é o que traz a abundância, gente. É a presença de Deus que traz toda a graça para essa vida que às vezes vem com problema, com dificuldade, ou às vezes a gente que enfrentamos dificuldades e Deus assim nos sustenta, né? Ao considerar Jesus como fonte de verdadeira vida, somos chamados a viver em comunhão com Ele, testemunhando ao mundo o que significa experimentar a abundância da vida com Jesus. Lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana? Foi no poço que ela disse: os nossos pais cavaram esse poço. Agora, qual é a diferença de poço e de fonte? O poço ali, no caso, ela teria que trabalhar, ela teria que descer com a corda até o fundo, e ela vai dizer que não cabe, não consegue mais, e Jesus é a fonte.
O poço ali é o Antigo Testamento, tem que ser pelas obras, pelo trabalho. A fonte não é só chegar e beber. Então a fonte não é o trabalho, não é seu. O trabalho é da fonte de gerar água. Enquanto o poço é você que trabalha. Então em Jesus não é o seu trabalho, não é o que você faz, mas é o que ele te proporciona para você ter vida eterna. Então isso é tremendo. Jesus dizer que ele é a fonte, né, da água viva. Segunda subseção, a fonte de vida abundante. Nos versículos 8 a 10 de João, no capítulo 10 aí, nosso Senhor faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele. Então você vê que eu fiz agora uma analogia da fonte, e agora a gente está falando da porta, porque esse texto fala que Jesus é a porta. Como ladrões e salteadores que apenas trazem roubo, morte e destruição. Nosso Senhor, pelo contrário, veio trazer vida no lugar da morte e vida com abundância. Então, quem está em Jesus não tem mais a ideia da morte no sentido de algo como aterrorizante. A morte seria apenas um detalhe da vida, como algo que deve acontecer, mas a gente tem vida e vida com abundância. Aqui podemos fazer um contraste entre o agir e a ação de Satanás e seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida, o plano de Deus para nós. Deus, por intermédio de seu Filho, nos devolveu a vida, nos amou, salvou, perdoou, pagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de salvos em Cristo. Por isso a palavra ressignificação. Então Jesus é isso que é vida com abundância, é o que Jesus faz. Gente, só em não ter mais pecado na nossa vida para nos condenar, só em nós já termos os nossos pecados perdoados, só Jesus tendo nos salvo e só Jesus nos amado, isso é algo que realmente ressignifica e traz verdadeiramente abundância para nossas vidas. Isso é a verdadeira vida que só Deus, mediante sua graça por meio de Cristo Jesus, pode nos dar, pode nos oferecer. Então essa graça, essa misericórdia só pode ser oferecida por Jesus. Só Cristo pode dar. Terceira subseção do primeiro grande tópico: a fonte de amor. Jesus é a maior expressão do amor divino e a fonte inesgotável de amor verdadeiro para a humanidade. Gente, isso aqui precisa ser grifado. Eu fico vendo pessoas, eu queria que Deus provasse o seu amor. Deus já provou, gente. Deus não tem que provar nada para ninguém. Entende? E aí eu falo aquilo que Jesus falou: não tem sinal para quem não crê. Quem não crê não tem sinal. É preciso crer, é preciso aceitar esse amor. Esse amor não é apenas um sentimento, mas uma atitude sacrificial que transforma vidas e sustenta relacionamentos. Não é um amor de palavras, eu te amo, eu te amo. Não, é um amor de atitude. Alguém teve que morrer para que nós estivéssemos vivos hoje. Em João 15:13, ele declara: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Procure aí um bom amigo que faça isso por você. Essa frase encapsula a essência do amor de Jesus, revelada de forma plena em sua entrega na cruz. Jesus declarou o amor de Deus ao entregar-se completamente pela humanidade. E ele não só amou a humanidade, mas ele amava o Pai também, porque a sua obediência era obediência em amor. E o pai também diz: esse é meu filho amado. Então há uma relação de amor no pai com o filho, e essa relação de amor transborda em nós a ponto de Deus entregar o seu próprio filho a nosso favor. Em Romanos 5:8, Paulo escreve: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por nós, a gente já salvo, libertos, transformado, bonitinho como a gente está agora. Não, com os nossos maus hábitos, com nossas violências, com nossas agressividades, com os nossos vícios. Ele foi lá e nos amou.
É aqui, gente, que eu entro numa perspectiva que muita gente não entende, pode até achar que eu estou errado. Então, a lógica de Deus é primeiro ele salva e depois a pessoa se converte, por causa desse versículo de Oséias. A pessoa não é primeiro salva para ser amada, ela não é salva primeiro para ser convertida, primeiro ela é salva, depois no alto da salvação, do ato da salvação a pessoa se converte. É só você ver quem aqui não era crente que agora é. Lembra do início de quando você era novo convertido, quando você escutava lá as músicas, quando você sentia o cheiro de alguma coisa, se a tua carne não balançava e não dava vontade de voltar. Ah, o amor de Deus primeiro salva. Essa verdade mostra que o amor de Jesus é incondicional e não depende de méritos humanos. Está vendo a diferença do poço para a diferença da fonte? Não é mérito nosso, a fonte jorra, o poço trabalho é meu. Então eu não posso dizer, não, fui eu que fui lá buscar água, fui eu que tirei a água do poço. Não, eu cheguei na fonte e bebi da água. E quem bebe dessa água nunca mais terá sede. Segunda grande sessão, a vida abundante. Primeiro subtópico, o conceito de vida abundante. Mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante, mencionada pelo Senhor em João 10:10. Sabendo que o ser humano tem necessidades físicas, emocionais e espirituais, e nós já falamos isso na lição anterior, podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo nosso Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Trata-se de uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se faz novo e se torna em autêntica novidade de vida. E esse versículo de 2 Coríntios 5:17 remete lá à criação, e aí a gente volta a esse estágio de nova criação, porque pode ser traduzido assim, eis que quem está em Cristo nova criatura é, pode ser traduzido que eis que quem está em Cristo nova criação é, ou seja, o encontro com Cristo, o amor de Cristo sendo alcançado em nós sendo alcançado por esse amor, ele causa essa nova criação, que é o que está acontecendo em nossas vidas. A vida abundante também influencia a família. A família, gente, é o projeto de Deus, é um espetáculo a família. E eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a palavra oikos, oikia, que significa casa. No termo grego, oikia, oikos, significa propriedade inteira. Para você entender como esse tópico aqui, a vida abundante também influencia a família, esse versículo, ou esse termo oikia, ou oikos, porque um é masculino, outro é feminino, é, a gente vai perceber que quando Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo, em Atos 16:31, será salvo tu e tua casa, oikia, estrangendo toda a propriedade, esposa, filhos, escravos, seja o que for, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, todos os teus bens, toda a propriedade. E aí as pessoas dizem, mas como assim? Naquela época, a religião do homem, a religião do dono da propriedade, era a religião da família, era a religião dos escravos. Então, crer no Senhor Jesus Cristo implicava levar essa vida abundante, essa bênção a toda a família, a toda a sua casa, e toda a família realmente daquele homem, ela vai ser salva, ela vai ser transformada, porque a bênção, a promessa da abundância, ela vai estar em toda a casa. Se a gente retroceder para o Antigo Testamento, lá quando Deus diz, e habitou a Arca da Aliança 3 meses na casa de Obed-Edom, e Deus prosperou na casa de Obed-Edom também, toda a casa, toda a família, se ele tivesse escravo, não importa, enquanto a presença de Deus estava na vida, na casa, na propriedade de Obed-Edom, Deus estava abençoando aquele homem de maneira diferenciada. Então, eu sempre costumo dizer: feliz
é uma família que tem nela pelo menos um crente. Esse crente é o diferencial. Livramentos, salvação, vidas abençoadas, porque Deus é poderoso para fazer isso. Quando Jesus oferece vida abundante, ele não se limita a uma transformação individual. Essa renovação também impacta os relacionamentos familiares. A família é um núcleo essencial no plano de Deus e a presença de Cristo no coração de seus membros traz mudanças profundas na convivência, nos valores, na maneira de lidar com os desafios. A vida abundante em Jesus é fundamentada no amor verdadeiro. Por isso que a família de conflitos, a família que era violenta, ela precisa, depois de ter esse encontro, isso tudo precisa sair da sua vida. Agora, aquele casal, aquela família que é cristã, ela jamais deveria viver num lar de violência. E, lamentavelmente, nós temos lares cristãos que sofrem violência doméstica, e isso demonstra que a vida abundante não foi ainda encontrada neste casal, e em algum momento esse casal que já é crente se perdeu dentro da própria igreja. Por isso existem pessoas afastadas, desviadas dentro da própria igreja que precisam ter um novo encontro com esta fonte que é Jesus, para que passem a ter uma vida abundância e Deus restabeleça a bênção, a paz sobre este casamento. Então, Deus quer impactar toda a vida, impactar de maneira que esse impacto alcance a família, alcance os filhos, alcance os bens. O próprio Eclesiastes diz que quando nós compramos as coisas para os nossos lares, para nossas casas, é dom de Deus. Então tudo que a gente adquire para nossa família, com crescimento, com desenvolvimento, isso é dom de Deus, sabe? Esse amor se reflete na família por meio de atitudes como respeito, perdão, paciência e cuidado mútuo. O marido ama a esposa, a mulher respeita o marido, ambos se perdoam, há uma paciência entre um e o outro, há paciência e amor com os filhos, sabe? Um cuidado mútuo, tudo é construído para os dois, se só for o casal, tudo é construído para os 3, os 4, os 5, dependendo de quantos filhos esse casal tem. Então, tudo é construído para a família, e Paulo fala muito bem isso quando ele diz que o casado cuida da família e das coisas do mundo, enquanto o solteiro faz melhor a obra de Deus. Então, cuide do seu lar, cuide da sua família, não deixe filhos órfãos com o pai e a mãe vivos. Então, cuidem, dê atenção, não terceirize sua família para o celular, para que o celular seja agora o educador da sua filha, seja agora a atratividade da sua filha. Não, aproveite a sua infância, pense que você é um privilegiado em vista daqueles que desejariam ter filho e não têm por algum problema. Então você é um privilegiado, você é uma privilegiada por isso. Terceira subseção da segunda sessão, grande sessão. Diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e, por isso, desenvolvemos a vida abundante, passamos a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz em Deus e a tranquilidade nas decisões, pois trata-se de uma realidade prometida pelas Escrituras para quem tem uma vida abundância. Então, a própria Escritura, ela dá base para tudo isso, tá? Dá base para tudo isso. A prática do amor, gente, faltou um pontinho aqui entre o capítulo e o versículo, mas é João 13, versículo 34 e 35. A prática do amor, a vida em unidade, o cultivo da esperança, a perseverança na paciência, tudo isso são bênçãos de uma vida abundante em Cristo Jesus, que contrasta com a vida vazia, de sentido
de outrora. Então, a gente percebe que a vida passada, a vida pregressa, é uma vida que não tem sentido, não tem significado. Então, Deus traz ressignificação. Poderia até colocar essa palavra como palavra-chave, né? Ressignificação, porque Jesus faz isso. Então, você hoje tem bênção, você tem graça, você tem misericórdia, você consegue se comportar, você tá livre dos vícios, você consegue ter uma família abençoada, estruturada, sua casa é uma bênção, sabe? Mesmo em meio às dificuldades, aos problemas, às vezes alguma tristeza ou alguma situação de saúde, mas Deus tem te dado graça para você vencer, para você suportar tais coisas. Terceira e última grande sessão, o que identifica a vida abundante? Alegria do Senhor. A alegria do Senhor é uma das características mais marcantes de uma vida abundante. Ela não depende de situações externas, mas é uma manifestação do Espírito Santo na vida daqueles que caminham com Cristo. Não é o que eu faço, não é o que eu conquisto, cara, tudo isso traz felicidade, mas essa alegria, ela é interna e transborda para o externo, porque ela é da circunstância. Por isso que o crente consegue ser alegre na tristeza. O crente consegue ser feliz na luta. O crente consegue ser feliz na enfermidade, alegre, na alegria. Tira a palavra feliz, coloca alegria. Porque no contexto bíblico, alegria é muito mais importante do que felicidade. Essa alegria é diferente de um simples estado emocional. Ela é profunda, rigorosa e baseada na presença de Deus. Em Gálatas 5:22, a alegria é mencionada como parte do fruto do Espírito. Isso significa que ela não é produzida pelo esforço humano, mas pelo relacionamento com Deus, ou seja, é Ele. O João 17, Jesus orando, façam com que eles tenham alegria em mim. Ou seja, o filho pede ao pai para que nós tenhamos alegria nele, porque ele é a verdadeira alegria. Uma vida abundante, marcada pela alegria do Senhor, serve como um testemunho poderoso para o mundo. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, rapaz, pastor Adalberto a gente só vê ele alegre, só vê a gente ficar triste com Jesus. Descansa mais com Jesus, não. Então ele ressignifica. Ele ressignifica a situação. Porque da situação, e olha que quem está falando aqui com vocês, acabou de ser furtado agora, vai fazer um mês, dia 20. Foi levado meu carro foi furtado. A pessoa entrou, não levou nem minutos para furtar meu carro. E a gente glorificamos a Deus, porque poderia ter sido pior. Então Deus, ele ressignifica a situação, a circunstância. Deus é muito poderoso, gente. Deus é muito poderoso e as pessoas estão nos vendo, tá? A alegria do Senhor na nossa vida serve como um testemunho poderoso para o mundo. A gente prega com a nossa alegria, a gente prega com a nossa felicidade, a gente prega só nas nossas ações. Em um tempo de instabilidade e ansiedade, a alegria cristã se destaca como um sinal visível da presença de Deus na vida do crente. É verdade. Olha o que nós estamos vivendo agora. Olha aqui, ó, um mal do século, ansiedade, o outro, depressão, o outro, crise, síndrome do pânico, e síndrome de Burnout, e outras e outras e outras e outras situações que a gente vai vivenciando por causa da presença de Deus. Gratidão por tudo. A gratidão é uma virtude cristã que revela humildade e, ao mesmo tempo, dependência total de Deus acerca de tudo o que acontece em nossas vidas. Na vida abundante, no lugar de murmurar ou reclamar das coisas, aprendemos a dar graças por tudo o que Deus tem feito de bom por nós. Gente, sim que é difícil. Isso parece ser uma utopia, mas não é, gente. Não é uma utopia. Isso aqui é real. Isso pode acontecer quando a gente tem essa alegria, quando a gente tem essa vivência. A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Assim, a virtude da gratidão
gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. Demos sempre graças a Deus, porque senão nós seríamos mesquinhos, arrogantes, interesseiros, porque só tendo é que a gente é feliz, só tendo é que a gente é grato. Gratidão é algo sublime, é algo que já faz parte da vida do crente. Olha, graça e gratidão vivem juntos. Por que que o povo rodeou no deserto? Falta de gratidão, murmuração. Jamais a condição de escravo será melhor do que o que a gente passa no deserto, sabe? É melhor ter sentimento de liberdade, porque eles estavam livres no corpo, mas não estavam livres dentro da sua mente, lá no seu interior. A libertação precisa partir de dentro para fora. E por isso muitas pessoas hoje estão doentes, estão sofrendo, estão amarguradas por causa de gratidão e de pessoas ingratas também, né? Então a gente precisa entender isso. Gratidão é uma forma de demonstrar a Deus dependência, humildade. Então vamos ser gratos. Vida no espírito, vida de oração. A vida abundante em Cristo não se limita às experiências emocionais, mas é sustentada pela presença ativa do Espírito Santo e uma vida de oração constante. Qual é a diferença da igreja de hoje para a igreja do passado? Oração. Aquele povo orava demais. Nós não vemos tanto isso mais. Então hoje a gente se assusta quando as pessoas dizem: rapaz, eu fiquei pasmado com um culto tão poderoso, porque as pessoas não oram mais, não buscam mais como antes. Era corriqueiro, era normal. Batismo do Espírito Santo, línguas, variação de línguas, interpretação, profecias, era normal. Era uma coisa básica dos cultos, porque a igreja buscava, orava, e nós não vemos tanto isso hoje. A oração é uma das principais formas de conexão entre Deus, entre o crente e Deus. E é por meio dela que se manifesta a vida no Espírito. A vida no Espírito começa com o batismo e a operação do Espírito Santo em nós. Eu boto aqui o batismo no sentido de inserção no corpo e depois o batismo com o Espírito Santo. Jesus afirmou em João 14, 16, 17 que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, para estar conosco em nós. A presença do Espírito Santo nos capacita a viver uma vida abundante, cheia de paz, poder e direção divina. Quem tem o Espírito Santo, quem depende totalmente dele, é guiado por ele, é direcionado por ele, ele te dá discernimento para você saber quem está ao seu redor, te dá direção para as atitudes que você tem que tomar. Dependa única e exclusivamente do Espírito Santo. Queira saber a sua vontade, queira saber o seu desejo. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando de um versículo e eu achei coerente quando eu falar assim. As pessoas me perguntam: se Deus sabe de tudo que eu preciso, se Deus sabe de todas as necessidades que eu tenho, por que que eu tenho que orar? E aí a resposta dessa pessoa foi: é porque a oração é o meio de você saber qual é a vontade de Deus. Então, se eu não recebi, e se eu quero saber por que eu não estou recebendo, a oração vai fazer com que eu entenda qual é a vontade de Deus. Deus não é um fantoche, Deus não é um mordomo que vai ficar distribuindo ou que vai ficar dispensando como um dispenseiro tudo aquilo que a gente necessita na hora que a gente precisa, na hora que não, é no tempo dele, é na hora dele, no momento dele. A gente só vai entender isso quando nós orarmos e compreendermos que na oração a gente recebe a resposta da sua vontade. Conclusão. Concluímos essa lição com as palavras do autor que diz: o Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria. A gratidão em Cristo, a gratidão e gratidão em espírito, desculpa. A vida abundante em Cristo é a nova vida que ele prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Creamos nessa promessa. Creiamos na presença de Deus, creiamos que o Espírito Santo está nos guiando
em direção a Jesus, ao melhor caminho e ao único caminho. Jesus é, na verdade, a única fonte. Como a minha vida foi transformada, ressignificada, como eu fui transformado, como a minha vida é uma bênção para mim mesmo e para outras pessoas, como a minha vida é uma bênção para minha família. A minha família é abençoada por causa da presença de Jesus que entrou e transformou a minha vida. Gente, Deus abençoe. Até a próxima lição e a última do trimestre. Haris Kairene, um abraço.